adorando ao Senhor Jesus com todos nós. Está conosco a sogra da nossa irmã Gabi, a nossa irmã Maria, lá atrás, vem de Ribeirão Preto e está conosco nessa noite, adorando a Deus aqui nesta casa. Pergunto aos irmãos, estamos felizes com a presença da nossa irmã entre nós? Seja verdade, digam comigo amém? Amém. Deus abençoe a irmã Maria, faça desta casa um seu lar espiritual, viu? Que tudo dê certo, que a senhora consiga os seus objetivos e planos, e que daqui a pouco a senhora está por aqui definitivamente conosco, em nome de Jesus. Também conosco está a Cristina, que é amiga da Luane, que veio cultuar ao Senhor conosco. Estamos felizes com a presença da Luane entre nós, irmãos. Se isso é verdade, diga amém. Amém. Deus abençoe, Luane. Faça desta casa também, Cristina, faça desta casa o seu lar espiritual também, tá bom? Deus abençoe você. E também, para a nossa alegria, está a nossa irmã Cida, está a Fernanda e a filha Luara, e o nosso irmão Christopher. Aí está esta família que vem adorar a Deus conosco, por sinal muito bem recomendada, né? Pelo meu amigo pastor José Claves. É uma honra ter vocês aqui conosco e que vocês façam também dessa casa o lar espiritual de vocês, viu? Aqui é claro que não é o pai, mas conte conosco por um abraço que vocês precisarem. Estamos à disposição no nome de Jesus. Vamos recebê-los com alegria entre nós, irmãos, se isso é verdade. Digam amém? Amém. Façam desta casa o lar espiritual de vocês também. Nós vamos ouvir os irmãos agradecendo a Deus daquilo que o Senhor tem feito, louvando ao Senhor nesta noite. Nós vamos começar pelo irmão Donizete, que veio nos dar uma saudação. E após o irmão Donizete, a Vitória louva ao Senhor com ele. Glória a Jesus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Por aqui ando meio subido, é vontade minha, irmãos. Eu trabalho meu, estou trabalhando à noite, e quando eu posso, eu estou aqui. É difícil, a gente está acostumado a ficar longe da presença do Senhor e dos trabalhos também, mas as coisas vão se acertando, né? As coisas vão se acertando. E é motivo de alegria, como a minha esposa mesmo falou na semana passada a respeito do meu sogro. De lá para cá tem passado grande aflição nas mãos dos médicos, um homem com 85 anos, uma bênção para nós, mas Deus tem dado vitória também, né? E a última situação que ele passou agora foi um pouquinho menos agressivo, né? Porque Deus colocou um médico abençoado lá para ele e a cirurgia dele foi bem rapidinho. Então Deus é aquele Deus que cuida dos seus, né? Apesar das lutas, Deus ele está sempre cuidando do seu povo, sempre dando atenção ao seu povo. E por isso é motivo de alegria. É motivo de muita alegria mesmo, né? Pedir de oração. E sempre eu costumo falar que Deus, ele, aqui no Vila Hortência, pastor, Deus é aquele Deus que fala no Salmo, né? Ele reclina, né, os ouvidos para ouvir a oração, né, daqueles que estão aqui. Não é que a igreja Hortência melhor, não, mas o povo que aqui está, né, tem buscado, e Deus é aquele que inclina o ouvido aqui para ouvir as orações, por mais pequena que seja, por mais simples que seja, como a irmã Maria sempre falava, às vezes é tão simplesinho, mas Deus ouve.
Deus está atento às nossas orações. E por isso é muita alegria em tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu gostaria de estar lendo aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras, Marcos 8. Marcos 8. (34). Amém? Está escrito assim, ó: tome a sua cruz. Eu não sei qual é a sua cruz, qual é a sua dificuldade, mas cada um de nós temos uma cruz. Então toma ela nessa noite e siga com Jesus. Está escrito assim: então, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Tem alguns que Jesus é aquele que pede nessa noite, irmãos. Tome a sua cruz. Sua cruz é dura, é pesada. Tome-a. Continue caminhando com Jesus. Eu tenho certeza que no final, como Ele mesmo falou, no final tudo dará certo. Porque Ele está esperando. É no finalzinho. Tome a sua cruz, continue seguindo Jesus Cristo. Porque no final Ele dará vitória para todos nós. Amém? Segura essa oportunidade. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Cumprimentos, irmãos, pelo Pai do Senhor. Amém. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser
Venhamos para agradecer a Jesus. Mais agradeça, mais receba. Muita igreja está partindo. O pastor pegou de surpresa aqui, irmãos. Vou ler um salmo aqui. Vou ler o Salmo 121. Levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dominará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita.
O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Obrigado, agradeço a oportunidade. Vem, Denise, vem falar. Glória a Deus. Glória a Deus, coisa boa. Glória a Deus. Aleluia. Santa Amada Igreja, que a paz, Senhor. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele tem feito, pelos livramentos. A gente sempre tem que agradecer a Ele por mais uma oportunidade de nós abrirmos os nossos olhos no dia de hoje, por respirar, pelas providências, por tudo que Ele faz em nossas vidas, no nosso dia a dia. Cada dia é uma oportunidade que o Senhor nos dá, não é verdade? E os irmãos sabem que eu fiz a cirurgia e eu estava aí com a barriga empedrada, né? O líquido empedrou na minha barriga e eu precisava drenar esse líquido. Até teve uma quinta-feira que eu estava aqui na igreja, estava com muita dor aquele dia e estava esperando a médica drenar a minha barriga. E eu passei no médico, fiz ultrassom e, para a glória de Deus, não precisou drenar. Porque eu também estava com medo disso, que eu não sabia como é, tem 2 jeitos. E eu estava com muita dor, muito medo de sentir dor. Então, assim, Deus, Ele cuida da gente, né? Ele nos restaura, Ele falou que estaria comigo em tudo e Ele esteve. Então, eu quero agradecer ao Senhor Jesus nessa noite. Amém? Amém. E eu vou ler só uma passagem em Jeremias 17, o 7. Só o finalzinho, né? Que fala: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar frutos. Aleluia. O nosso irmão Emerson falou aqui em Salmo 121. Então nós sempre temos que olhar para os montes. A nossa visão tem que sempre estar em Jesus. Porque se nós formos essa raiz, essa árvore, como diz a palavra de Deus, até ao cheiro das águas, ela brotará. Pode vir o vento, pode vir o inverno, pode cair as folhas, o fruto pode cair, né? Secar. Pode ali vir um homem cortar a árvore, mas a raiz, se você estiver ligado no Jesus de Nazaré, ela brotará. E você vai crescer forte, né? Para a glória de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Letícia canta. Enquanto a Letícia canta, irmãos, vamos entregar o que trouxemos para o trabalho do Senhor nesta noite. Vamos fazer com alegria, com liberalidade, e a minha gratidão aos irmãos por aquilo que os irmãos têm feito pelo trabalho do Senhor. Nessa semana, a Gabriela com a Eliane passaram por um lugar aí e até nós chamamos não, o pastor Rogério foi lá em casa esta semana e nós mostramos para ele e ele prontamente já entrou em contato para saber o que é, como que dá para fazer, e eles, eu, a Denise, entendem bastante disso. Então, minha oração e o meu pedido à igreja é que os irmãos orem, porque nós dependemos de um grande milagre da parte do Senhor. Eu sei
que Deus ele pode fazer do jeito dele. Irmã Donizete, agora mesmo, ao dizer aqui, os ouvidos de Deus estão sempre voltados para as orações que se fazem aqui neste lugar, e isto é uma realidade ao longo de todo este tempo, não é? Ao longo de todo este tempo. Então vamos continuar clamando para que o Senhor continue derramando as suas bênçãos e não retenha sobre nós aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então faça com alegria, faça com liberalidade, né? Seja fiel ao Senhor, e o resto do Senhor, por certo, há de atender a necessidade de cada um de nós. Cobre as mãos com a paz, Senhor. Amém. Árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou resistir.
Jesus. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que Deus colocou no meu coração quando eu estava pensando no que Deus falaria nesta noite. Livro de Malaquias. Malaquias, no seu capítulo de número 1. Vai, gostoso. Malaquias capítulo 1. A palavra de Deus, a partir do verso 1, ela nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém. Amém. O Senhor se digne de receber a leitura da sua palavra. Eu estava em casa hoje à tarde e meditando na palavra de Deus, estudando um pouco da palavra de Deus, e estava lendo o livro de Malaquias, observando os seus escritos e aquilo que está registrado nesses 4 capítulos. Mas interessante foi como isso aqui foi, esse compêndio desses livros, eles foram formados e em qual época eles foram escritos. Os homens, eles haviam voltado do cativeiro, e voltado do cativeiro, nós vamos encontrar um pouco desta história lá no livro de Esdras, lá no livro de Neemias. Nós vamos olhar que Deus levantou algumas pessoas para que o templo, os muros, eles fossem reconstruídos. Mas havia no coração daquela gente que havia voltado do cativeiro um desejo muito maior de cada um cuidar das suas próprias coisas e se esquecerem de cuidar daquilo que era sagrado. É importante lembrar
que aquele povo foi levado para o cativeiro, o povo de Israel foi levado para o cativeiro, e foi levado para o cativeiro por causa de suas desobediências, por causa de suas atitudes, e não foi muito fácil a vida e a jornada daquela gente quando eles ali estavam. Porém, no próprio cativeiro, eles foram capazes de ver a mão de Deus se manifestando, eles foram capazes de ver livramentos acontecendo, eles foram capazes de ver maravilhas ocorrendo entre aquela gente, mesmo eles estando sob o domínio de outro povo, mas Deus estava com os olhos fitos e voltados para aquela gente. É interessante que durante o tempo em que estavam aprisionados, desejavam a todo custo a volta da sua liberdade e de estarem livres outra vez na sua terra. E é interessante que esta promessa de Deus, ela veio se cumprir no tempo oportuno e no tempo exato. Esta promessa de Deus, ela veio a se cumprir, e o povo então volta do cativeiro para a terra prometida, para aquilo que Deus havia dito que lhes daria. Porém, o coração daqueles que saíram do cativeiro, o coração daqueles que saíram daquele lugar, eles não estavam nem um pouco com o coração generoso e agradecido, mas estavam sim, cada um ocupado em construir as suas próprias casas, a ponto, se nós voltarmos um pouquinho nos profetas menores e dermos uma lida no livro de Ageu, nós vamos ver quando o profeta Ageu, já não era Malaquias, já era um outro profeta, voltando-se para eles e dizendo àquela gente, não é? Que eles subiam ao monte, eles cortavam as madeiras, e eles estavam preocupados em edificar a sua própria casa, em edificar as suas próprias coisas. Pastor, e há algum problema? Há alguma coisa em nós sonharmos, em nós corrermos atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e queremos que as coisas aconteçam na nossa vida? Não, queridos irmãos, não há nenhum problema em trabalharmos como trabalhamos muitas vezes, horas extensivas, para vermos o pagamento um pouquinho mais gordinho no final do mês, e aí fazemos alguns excessos, cansamos inclusive o nosso corpo que já não é mais jovem, mas cada um de nós sabe da necessidade que pesa sobre os nossos ombros, e o quanto isso para nós é favorável viver uma vida confortável, viver dias de conforto, viver dias de tranquilidade, termos uma reserva, estarmos abastecidos, estarmos felizes, as nossas necessidades supridas. Quem é que não se sente feliz? Quem é que não vem ao templo com o coração grato quando as coisas estão assim? Nem todos. Nem todos. Porque, infelizmente, alguns, como este povo, eles deixaram, e você pode ver que nos primeiros versos que lemos deste capítulo 1 de Malaquias, nós vamos ver Deus
falando que um juízo estava estabelecido. Algo estava estabelecido e não era contra o povo que os havia aprisionado, mas era um juízo que estava sobre o povo de Israel. Por qual razão? Pela razão de Deus dizer, olha o que diz o verso 2 do texto que lemos. Dá para pôr, Vitória? Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Sempre. Como que nós podemos entender um Deus que nos ama e nos manda para o cativeiro? Como nós podemos entender que Deus é um Deus que nos ama e nos coloca numa situação de provação, que coloca sobre nós uma enfermidade que vai nos levar à morte? Como podemos dizer que Deus nos ama se alguns dos nossos, na sua juventude, após terminar um tempo de faculdade, após ter uma vida inteira pela frente, é privado num acidente e a sua vida vai ao léu? Como podemos dizer que Deus nos ama? Ou a maioria de nós olha assim: Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Não está vendo o que está acontecendo comigo? Não está vendo a realidade daquilo que eu estou passando? Será que na maioria das vezes, meus amados irmãos, nós como cristãos, que dizemos a Deus: seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida, eu de fato permito que os propósitos e os planos de Deus, eles se cumpram na minha vida como precisam se cumprir? Eu já contei aos irmãos, o Miro está aqui, o Marquinhos está aqui, de um irmão que sofreu um acidente lá na Vila Barão, e o acidente dele foi para a morte. Mas a família caiu de joelho no chão, orou, e Deus atendeu a oração da família. Mas aquele homem nunca mais foi saudável. Perdeu a consciência. Batia na esposa, pode deixar ela à vontade, deixa ela à vontade. Batia na esposa, brigava com os filhos. Para quê? Tentarmos intervir na onde os olhos de Deus, que enxergam muito melhor a nossa vida e o nosso futuro, e nós questionarmos as suas ações. Veja o que Deus diz: eu sempre vos amei. Mesmo nas aflições da vida, nas dores, nas coisas que machucam o nosso coração. E é interessante quando a gente vê a sequência do texto bíblico, nós vamos ver Deus dizendo assim. Nós vamos ver Deus dizendo assim: eu amei Jacó, e eu aborreci Esaú. Mas os dois nasceram praticamente no mesmo dia, quase que na mesma hora, do mesmo ventre, da mesma mãe, do mesmo pai, sabe? Da mesma mãe, do mesmo pai, quase que na mesma hora. Esaú foi o primeiro a sair, era o primogênito, era o filho que tinha o direito à bênção da primogenitura. Porém, Jacó sai de que forma? Jacó sai agarrado no calcanhar, grudadinho no calcanhar do irmão.
e ele vem para fora, grudadinho naquele calcanhar. E aí você vê Deus dizendo assim: eu aborreço Esaú e eu amei a Jacó. Que Deus seletivo, que dá essa sensação de um Deus seletivo. Um Deus que olha para mim e diz: eu gosto do Alexandre, mas eu não gosto do Marcos. Eu gosto do Hélio, mas eu não gosto do Emerson. Eu gosto do Donizete, entendeu? E não gosto do Rafael, ou vice-versa. Mostra assim, parece uma coisa extremamente seletiva. Mas aí você vai vendo isso aqui, abre os nossos olhos para compreendermos nessa noite. Porque a palavra de Deus ela é perfeita, ela é divina, ela é maravilhosa. Você vê que Deus vai abrindo os nossos olhos. Ele vai abrindo os nossos olhos à medida que os dias vão passando. E que o comportamento de Esaú e de Jacó são colocados na balança. Quando você olha para aqueles comportamentos, você vê alguém que era enganador, era um suplantador, era alguém que gostava de levar vantagem em todas as coisas, mas existia um outro. E esse outro me surpreende na sua ação, porque o outro, com sua ação, ele estava disposto a trocar todas as coisas, ele estava disposto a trocar tudo, para ele ter na mão aquilo que ele queria, inclusive aquilo que era divino, aquilo que era sagrado. E Deus viu isso. Deus vê essas coisas. Deus, mais do que ninguém, conhece a inteireza do coração do homem. Nós não conhecemos o que vemos, conhecemos o que nos é vendido, mas do coração do homem só Deus sabe. E aqui se mostra para onde foi Esaú. Subiu para os montes de Seir, para aquelas terras que estavam cheias de cobres. Era uma terra vermelha, chamada de terra vermelha. E ali ele estabelece o seu povo, ali ele estabelece a sua nação, e Jacó vai cumprir os propósitos e os desígnios divinos para a sua vida. Erros, acertos, caminhos altos e caminhos baixos, encontros assustadores, encontro com um anjo, visão de uma escada que mostrava o céu, e dali foi nascendo a sua prole, foi nascendo aqueles que seriam a sua descendência, sabe? Foi nascendo aqueles que eram do mesmo sangue de duas mulheres, que foram suas esposas, e que se torna então a nação chamada Nação de Israel. Porém, nem ele como pai, e nenhum de nós como pai, temos poder sobre os nossos filhos. E eles, durante a vida, escolhem o caminho que querem seguir. Sofremos, choramos, gememos, não queremos, mas tem hora que nós precisamos deixar com que cada um faça a sua própria escolha. Porque o que se segue depois? Se segue toda a história que nós estamos meditando aqui nesta noite. As escolhas que fazemos em nossa vida, elas só nos conduzem a dois destinos: ou ao sucesso ou ao fracasso.
As escolhas que fazemos na nossa vida, elas não têm nenhuma outra saída, é apenas essas duas. E aí nós temos a tendência de dizer: Senhor, se tu nos amasse, esse povo aqui não foi o primeiro que disse isso. Alguém esses dias subiu aqui nesse púlpito, acho que foi o Cauê, que falou que Gideão também olhou para Deus e disse, não foi? O Cauê que disse há poucos dias atrás aqui: Senhor, se tu nos ama, por que nós estamos vivendo essa situação? Mas quando Deus disse através aquilo para Gideão, Deus estava levantando aquele homem para tirar o povo da situação que ele estava. E a Bíblia diz assim, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Então, como crente nesta noite, conhecedor da palavra de Deus, ou você teme e ama Jesus por aquilo que ele é. Porque o que acontece na sequência do texto bíblico? Enquanto Esaú sobe para os montes e ele vai, e daqui a pouco o próprio Esaú nasceu, sabe? Como irmão de Jacó, estava perseguindo o seu próprio irmão e o seu próprio povo. E aí você então entende porque Deus aborrece um. Não é que Deus é seletivo. Não é que Deus é seletivo e há uma eleição em escolhas. Mas diante de nós esta noite está colocado. E eu olho para esta igreja tão seleta, com todas as idades aqui. Tem eu e a mãe do Ronaldo lá com os cabelinhos brancos. Tem os outros com os cabelinhos pintados, para dizer que são mais jovens. Tem os outros até com a barba pintada, né? Não, vamos dizer quem é. Mas cada um de nós, olha quantas diferenças da idade. Mas cada um de nós esta noite vivendo um tempo de novas oportunidades. Cada um de nós esta noite vivendo um tempo de novas oportunidades. Não estamos questionando aqui idades, não estamos questionando aqui, nós só estamos dizendo que diante de você é a escolha que você vai fazer hoje ou não. Por quê, pastor? Por quê? Porque quando Deus falava que amava a este povo, isso aqui nos remete a algumas coisas maravilhosas para compreendermos esta noite. Esse capítulo 1 de Malaquias, ele falou ao meu coração poderosamente. Quando Deus disse que toda a prole de Esaú, todo aquele povo que estava estabelecido em Edom. Procure conhecer a história de Edom. Procure ver o que era Edom. Procure ver como aquela gente andava. E você vai perceber, você vai ver, não é? Que Deus os aborreceu tanto que nesses versos que lemos, do 1 ao 5, você vai ver que eles dizem: se eles se reconstruírem outra vez, o Senhor disse assim: eu vou derrubar, eu vou amassar, eu vou quebrar. Índole é uma coisa terrível. Índole é uma coisa terrível. Só que aí Deus olha e veja que coisa fantástica, o verso 5, Vitória. Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos de quem? De Edom, do povo de Edom, daqueles que são de Edom. E eu esta noite vou olhar para vocês como crentes em Cristo, e nós estamos em crentes aqui
e você que assiste a gente em casa, guarda o que você vai ouvir essa noite, você que está assistindo a gente. Eu estou falando com crentes, eu estou falando com o povo de Israel, o Israel espiritual de Deus. Cuidado com a sua colocação esta noite acerca de como você enxerga o Senhor teu Deus. Porque provas o ímpio passa, o crente passa também. Falta de emprego, o ímpio passa e o crente passa também. Morte, o ímpio passa, o crente passa também. Problemas dentro de casa, o ímpio passa, o crente passa também. Deus não privou de descer a sua ira contra o povo de Edom. Mas Deus também não privou de enviar o seu povo para o cativeiro. Mas daquele cativeiro, muitos foram capazes de enxergar com os seus olhos a realidade deste verso aqui, ó. Quando vocês virem a destruição com os seus próprios olhos, dirão: a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Assim age o nosso Deus. E a sua grandeza, ela se manifesta. Ela nos atinge. Ela chega a cada um de nós com os seus propósitos definidos para a vida de homens e de mulheres. Eu posso estar pregando esta noite para muitos que possam ter entrado aqui, como foi dito pela pastora Denise, pelo pastor Rogério e por todos os demais irmãos, sofridos, abatidos, angustiados, sofrendo. Esta é a luta minha e a luta sua. Esta é a nossa luta. Mas eu, como alguém que confio no Senhor, que creio no Senhor, que faço da sua palavra o estandarte da minha vida, que faço da sua palavra aquilo que direciona os meus caminhos, que faço da sua presença um guia e um rótulo para a minha vida, que faço da sua casa um lugar de comunhão entre irmãos em Cristo Jesus. Tudo isso que faço diante de Deus me leva a dizer que a grandeza do Senhor, porque uma coisa é provada nesta noite: Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele queima os carros no fogo. Oh, louvado seja o seu nome. O Salmo 46 nos diz: aquiete-se e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações e serei exaltado sobre a terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa que não cabe à minha mão, tem coisa que não cabe à tua mão, tem coisa que não cabe às nossas ações, mas tem coisas que Deus tem que abater e tem coisa que Deus tem que levantar. E uma coisa é certa: Ele é grande e os seus feitos. Toma isso como uma palavra profética para você. Os seus feitos esta noite. Tem filho de irmãos que não estão aqui, como eu tenho filhos meus que não estão aqui esta noite. Eu e você temos causas para resolver quando sairmos daqui para o dia de amanhã. As coisas que nós precisamos de Deus talvez estejam para fora das nossas fronteiras. Mas o Senhor manda te dizer esta noite
que o milagre de Deus, ele vai chegar. Ele vai chegar, ainda que esteja além das fronteiras, ainda que para você seja impossível, ainda que para você não haja mais saída, Deus te faz lembrar e te faz esta noite colocar no teu coração e dizer: a grandeza do Senhor, ela vai muito além das fronteiras de Israel. A bênção que é sobre você é sobre os seus familiares. A bênção que é sobre você é sobre o seu marido, é sobre a sua esposa, é sobre o seu lar, é sobre a sua casa. A bênção que é sobre você, ela esta noite tira as enfermidades, expulsa os demônios, limpa o caminho e te põe em liberdade para a glória do nome de Jesus. A bênção de Deus, ela é assim, ela é completa. Ela é completa. Então, por isso, nessa noite, não olhe para Edom. Edom não é o nosso lugar. Edom não é a nossa casa. Edom não tem nada para nos ensinar. Edom não tem nada para mostrar o caminho para mim. O ímpio lá fora, eu não vou dizer que ele não merece, sabe? Mas é ele que precisa desta palavra que nós temos. Não é nós que precisamos do conselho daquele que não guarda a palavra de Deus. Viu? Não é nós que não vamos guardar esta palavra. Então, meus irmãos, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, pega a sua vida, ajuste ao que Deus tem. Parece que depois que nós saímos da pandemia, nós vivemos uma dificuldade de pessoas que endureceram o coração. Muitos nem para a casa de Deus voltaram. Muitos tomaram outros caminhos em sua vida, sabe? Se direcionaram por caminhos que estavam longe de Jesus. Outros que se dizem cristãos em Cristo Jesus. E hoje eu estava conversando. Hoje eu estava sentado, nós estávamos almoçando, né? E ele estava dizendo para mim algumas coisas, de algumas particularidades dele. E ele, na sua simplicidade, ele disse para mim: Alexandre, eu sei que às vezes eu não sou fiel a Deus como eu deveria ser. Eu não sou fiel à minha contribuição, mas mesmo assim, eu não deixo de fazer. Não deixo de fazer. Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço, tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho. E eu sei que Deus está vendo. Eu olhei para ele e disse: meu filho, não enxergue as coisas assim. Não é apenas contribuição que Deus quer de nós. Não é apenas contribuição. Contribuição é detalhe. Deus quer a nossa vida. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Sabe, Deus não quer só contribuição nossa, não. Houve um dia que Jesus disse assim: para a sua desgraça seja o seu dinheiro, fica com ele. Mas o problema é que é o que nós temos aqui dentro, gente. Desculpa, é o que está aqui. É o que eu tenho de prioridade dentro de mim. Ah, mas a prioridade dentro de mim não precisa com que eu esteja na igreja todos os dias. Eu concordo com você. Mas qual é o prazer do crente?
fazer do crente. Nós temos. A gente canta, senão a gente é mentiroso quando a gente canta. Meu prazer é estar nos atos do Senhor, a gente se torna mentiroso. E muito mentiroso. A gente se torna tão mentiroso quando a gente orar e dizer assim: eu estou orando. Mas na hora da gente se levantar e se mover, nós estamos como aquele povo que estava dizendo do que é que o Senhor nos ama. Se quando é para mim mostrar, quando é para mim edificar, quando é para me mover, então nesta noite, igreja, esse tempo que Deus marcou esse encontro conosco, mais uma vez Ele prova que Ele nos ama. Agora você vai se encarregar de olhar para dentro de você agora, porque como ministro de Deus, eu abri a Bíblia e falei para você a Bíblia. Eu às vezes ouço muita coisa, pensamentos diferentes. Eu abri a Bíblia e falei a Bíblia. O Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Deus tem tudo para fazer por nós, mas Ele quer um povo grato. Mas um povo grato de coração, grato de alma, prazeroso de se levantar, de dizer obrigado, Jesus, porque eu te sirvo, porque eu tenho um lugar para me servir, eu tenho um lugar para estar, eu tenho um lugar para compartilhar a comunhão. E quando isso se torna realidade, fora dos nossos arraiais, as coisas vão acontecer. Fora dos nossos muros, as coisas acontecerão. Deus me fez lembrar de duas irmãs que moram umas 3 horas para trás aqui. Eu acho que elas estão assistindo o nosso culto hoje. Elas prometeram para mim. É a filha e mãe, uma senhora de 82 anos e a filha de 60 anos. Congregaram comigo e esses dias eu estava orando e elas vieram a mim. E a gente não pode visitá-las, porque ela tem um filho e o filho não gosta de crente, muito menos de pastor. Eu me lembro que quando os meus avós eram vivos, meus avós foram lá fazer uma oração, ele tocou eles de dentro da casa. Mas essa mulher vem firme em Jesus, mas faz 3 anos que ela está na casa sem poder congregar. E hoje ela me disse para mim: eu queria tanto tomar ceia. Eu falei: eu não posso nem ir na tua casa levar ceia para você. Falei: mas como está a fé? Ela disse: eu estou firme com Jesus. Mesmo não podendo estar na igreja, mesmo não podendo ir aos cultos, eu estou firme com Jesus. Estou vermelha meu rosto quando eu vejo algumas coisas, quando eu ouço outras. Vamos ficar de pé. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Lembre que
És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu lar, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu gostaria de saber se nessa noite há alguém para Jesus. Há alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus. Alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor. Voltar para cá. Lembra que as bênçãos de Deus estão dentro do muro, mas através da sua fé, elas vão atingir do lado de fora. Nós vamos orar. Nesta oração, por certo, Deus há de falar aos corações ainda nessa noite. Pastor Rogério, vem orar por nós. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir e um coração batendo no peito, vem agora
guarida a palavra ministrada nessa noite para nossas vidas. Desde o nosso deitar ao nosso levantar, desde o nosso levantar ao nosso deitar, o Senhor contempla nossas vidas. Pai Santo, fiel, bendito, verdadeiro. Ah, Senhor Deus, Tu és fiel, Tu és justo. E nesta noite, Senhor, eu venci que o Senhor está derramando o bálsamo no coração de pessoas aqui, Senhor. Deus. Ai, como Tu contemplas, Senhor, e Tu, Senhor, meu Pai, conhece todas as coisas. Eu quero te pedir nesta noite, meu Deus e meu Pai, sobre a vida dos Teus filhos que aqui estão, sobre a vida daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Deus, que a palavra, Senhor, ministrada venha, meu Pai, a calar no coração e na mente dos Teus filhos. Senhor Deus de Israel, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos e cremos, Senhor, que o Senhor irá trazer, meu Pai, meu Deus, como ao sol do meio-dia, Senhor, meu Pai, Deus do impossível, aquilo, Senhor, que necessitamos, e que aquilo que foge, Senhor, meu Deus, do controle de nossas mãos, das Tuas não foge, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, em conformidade com a Tua palavra, Papai querido, nós repreendemos, Senhor, toda cilada, toda seta do diabo. Meu Deus, eu quero te pedir nesta noite, olha para as nossas famílias, olha para as nossas esposas, nossos maridos, olha para nossos filhos e filhas, Senhor. Deus, nós colocamos e entregamos, Senhor, meu Pai, meu Deus, nossa família em Tuas mãos. Visita, Senhor, os nossos lares, visita agora, Senhor, os nossos, Papai queridos, filhos, e em Teu nome nós repreendemos toda ação do adversário. Ah, Senhor, Deus do impossível, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, nós curvamos a Ti, ó Pai, nós nos rendemos a Ti nesta noite, e nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dará uma manhã de vitória, e que o nosso coração esteja regozijante, crendo, meu Deus, que a vitória o Senhor já nos entregou, e Tu és santo. Que nossa vida, Senhor, meu Deus, seja uma vida de adoração a Ti. Por isso, eu quero Te pedir, Senhor, meu Deus, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, por palavras, por pensamentos, por ações e omissões, porque nada fica oculto a Ti, Senhor, absolutamente nada. Mas aqui, Senhor, é aqui que o Senhor trata conosco e derrama do Teu amor, e através da Tua fiel palavra o Senhor nos consola, o Senhor nos exorta e o Senhor renova, Jesus, Suas promessas. Por isso, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós vamos para casa, meus irmãos, agradecendo a Deus por esta noite. Mas eu quero convidar a igreja. Esta semana nós temos uma série de trabalhos aqui. Terça-feira, como é o nome do casal? Tiago e Carolina, que vão estar aqui na terça-feira. Eles vêm lá de Ibiúna para as nossas terças da fé. Que os irmãos estejam aqui, porque tem sido maravilhoso as nossas terças. Quinta já está aqui. Quinta, pastor, deixa eu estar. Quinta também? Pois bem. Quinta, Rogério e Marquinhos. Vem estar conosco aqui na quinta-feira. Sábado nós temos um compromisso com os nossos jovens lá no Piazza de Roma. E a festividade eu mandei para vocês, eles pediram para os músicos se puderem ligar. Vamos ver o que Deus tem para nós. Amanhã eu vou falar com a menina lá e ver o que a gente pode fazer no próximo sábado lá. E no domingo, irmão,
irmãos, nós temos a nossa escola dominical e o nosso culto à noite. Muito bem. Porém, esses são os trabalhos da igreja. Quero convidá-los esta semana para uma semana diferente. Para fazermos nesta casa, todas as noites, uma semana de oração. Começando hoje no nosso culto e terminando na sexta-feira. Poderíamos emendar no sábado, mas sábado nós temos compromisso. Mas estarmos aqui durante todas as noites, amanhã, terça, que é culto, quarta, quinta, que é culto, sexta, estarmos aqui de joelhos dobrados a partir de 19h45, 7:45, estarmos aqui buscando a presença de Deus. Os irmãos concordam e se comprometem de estar conosco aqui? Amém? Amém. Então, a partir de amanhã, 7:45, nós estamos aqui de joelhos e nós vamos tirar um período de oração e vamos deixar que Deus continue conduzindo todas as coisas, tá bom? Esses são os avisos da semana, minha gratidão a todos e vamos para casa agradecendo a Deus por este culto. Marquinhos, você começou? Então você pergunta. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra traz vida, Senhor Jesus, a Tua palavra traz abundância, Pai. Gratos somos por tudo, Pai, que ouvimos nessa noite, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor leve os Teus filhos em paz e segurança, Pai, dando uma boa semana, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um, Pai. Esse é meu pedido, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e para todos sempre. A igreja diz: Amém. Que o Senhor nos leve em paz.